Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, e atentem à leitura que farei, do verso 1 até o verso número 9. Filipenses 4, de 1 a 9. No dia de hoje, nós vamos ver alguns conselhos para uma vida alegre e em paz. Conselhos para uma vida alegre e em paz. Antes de lermos, peçamos ao Senhor graça para compreendermos a sua palavra. Querido Deus, neste momento do serviço que ao Senhor prestamos, tomaremos a tua palavra em nossas mãos para lê-la. Pedimos que o Senhor nos ajude, e isto pela iluminação do teu Santo Espírito, de tal sorte que possamos compreender a tua palavra, nos alegrar com as maravilhas da tua lei, e sermos transformados pelo Senhor, de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Ajuda-me, ó Deus, a explicar e aplicar esse texto, implementando a vida de cada um de nós, e isto com fidelidade ao Senhor e à tua palavra. Isto rogamos em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então, Filipenses, capítulo 4, verso 1 até o verso 9, diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evode e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Quem não quer ter uma vida alegre e em paz, hein? É possível que você encontre pessoas que paguem por isso. Ela paga. Eu pagaria para ter uma vida alegre e em paz. Eu daria tudo que eu tenho, que eu pude construir ao longo da minha vida, diria essa pessoa, para ter esta vida alegre e em paz. Mas o que nos intriga é que quando nós olhamos para a Escritura, esse estado de bem-aventurança passa longe de dinheiro, passa longe de posses, passa longe de qualquer status. Na verdade, não está em nenhuma dessas coisas. E ainda que a Bíblia nos informe sobre isso e nos instrua acerca desta realidade, é possível que nós sejamos encontrados como crentes, como povo do Senhor, muitas vezes buscando essas coisas, a fim de que de alguma forma elas possam nos trazer paz e alegria, o que não vamos encontrar. Então, eu creio que olhar para esse texto é importante para nós, porque nós temos um homem que está preso, limitado, fisicamente falando, mas que está escrevendo uma carta para uma igreja, a fim de que ela pudesse ter alegria no Senhor, a fim de que ela experimentasse paz no Senhor. E eu creio que para muitos de nós, quem sabe todos nós, nos encontrando numa situação à semelhança do apóstolo Paulo, dificilmente pensaríamos em alegria e paz estando preso, ainda mais injustamente, porque é possível que nesta especulação, neste pensamento, você diga: meu Deus, o que é que eu fiz para estar aqui desse jeito?
e ao invés da paz e da alegria, você tivesse muito conflito no coração e profunda tristeza por se sentir então um injustiçado. Mas, volto a dizer, não é isto que encontramos no apóstolo Paulo. Temos visto na leitura desta epístola, estudo dela, que um dos temas centrais dessa epístola é exatamente a questão da alegria. Diversas vezes o apóstolo Paulo refere-se a isso. Nesse capítulo 4, ele faz 4 referências a essa questão da alegria. No verso 1 uma vez, no verso 4 2 vezes, no verso 10 mais uma vez, e no verso 11 ele usa a expressão contentamento. Não é a mesma palavra de alegria, mas tem este mesmo fundo, este mesmo campo semântico de bem-aventurança diante do Senhor. E aqui ele acresce uma outra coisa que está intimamente relacionada com a alegria, que é a paz. Nesse caso específico, Paulo ensina-nos não somente sobre a paz de Deus, mas também sobre o Deus da paz. Veja comigo aí, por favor, no verso 7, que ele diz: e a paz de Deus, ou seja, aquela que é oriunda do Senhor, aquela que decorre da nossa reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo, do perdão que recebemos, da nossa consciência tranquila, em face desta justificação que o Senhor operou em nós. Então, ele fala sobre esta paz de Deus. Mas ele também fala no verso 9 sobre o Deus da paz. Então observe que ele diz assim: e o Deus da paz será convosco. Então ele dá aqui 2 coisas importantes para estes crentes. A primeira delas é que você vai experimentar a paz de Deus, que tem origem nele, mas você vai ter também o próprio Deus lhe guardando, para que você tenha essa paz mantida, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Então, aqui você tem esse binômio, né? Alegria e também o quê? E paz. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, nos seguintes termos: será que alguém que não tem paz, essa paz, teria alegria? Não podia, viu? Não precisa nem pensar muito, não teria condição. Pois alguém que está com a consciência atormentada pelos seus pecados, dificilmente terá a alegria que procede do Senhor. Agora vamos pensar no sentido inverso, né? Será que alguém que não tem a alegria que procede do Senhor, ele experimentou verdadeira paz? Também não tem condição, porque o estado de bem-aventurança é um estado de favor, que o homem sente da parte de Deus, uma ação de Deus nele. E logicamente que quando ele implanta essa alegria, é porque antes também ele trouxe o que sobre o coração dessa pessoa? A verdadeira paz. Por isso, que ao olhar para esse texto, nós vamos aprender quais são os conselhos que esse apóstolo dá, para que a gente possa ter essa vida de alegria e também o quê? E de paz. E o primeiro conselho, irmãos, que nós temos aí, está no verso de número 1. Por favor, note comigo que o apóstolo Paulo está aqui trazendo um pensamento conclusivo. Ele diz: olha, nós que aguardamos os céus, nós que estamos correndo para essa nossa soberana vocação, nós que vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós que imitamos a Jesus Cristo, nós temos que viver neste mundo experimentando essas 2 coisas. Então ele diz: portanto, meus irmãos, então perceba a intimidade, irmãos amados, irmãos que eu tenho saudade, porque ele tem saudade, porque ele está preso, não pode ver, não é? Já tem um tempo que ele não os vê. Então, vocês são a minha alegria. Então ele olha para a igreja com essa alegria, e coroa, ou seja, vocês são a testificação de que de fato o meu trabalho foi um trabalho abençoado pelo Senhor. Com tudo isso em mente, Paulo dá o primeiro conselho para que eles experimentem verdadeira paz e alegria. Qual é? Verso de número 1, no finalzinho do verso ele diz: permanecei deste modo, como? Firmes no Senhor. Então a primeira coisa que um crente, segundo esse texto, precisa ter, para ter este gozo, não é? Esse estado de bem-aventurança, de paz, é exatamente a sua permanência, o quê? Firme no Senhor. E aqui, irmãos, cabe-nos refletir, ainda que brevemente, sobre essa expressão. O que é permanecer firme no Senhor? Logicamente que quando você olha essa expressão, você pensa logo naqueles que de algum modo
se desviam do Evangelho, daqueles que se afastam do Senhor, daqueles que por alguma razão, alguma contingência na vida, quer seja exterior, que abalou o interior, ou interior, que se projetou no exterior da sua vida, eles deixaram o Senhor, eles abandonaram o caminho da salvação, eles não perseveraram firmes, eles não guardaram a boa doutrina, eles não cultivaram o culto ao Senhor, uma vida dedicada, consagrada a Deus, de tal sorte que agora Paulo faz este alerta. É importante que aqueles que querem viver em alegria e paz, eles precisam estar o quê? Firmes no Senhor. O apóstolo Paulo usa uma expressão muito interessante em Colossenses capítulo 2, que eu creio que de algum modo ajuda-nos a gente ter uma noção desta firmeza em Deus. Colossenses 2, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve, essa epístola é interessante, que ela também é uma das epístolas da prisão, né? E eu creio que a mente dele aqui, logicamente direcionando para cada contexto um assunto, mas as ideias, elas se relacionam, né? Porque é o mesmo apóstolo e acima de tudo é o mesmo Deus. Então, nesse sentido de firmeza no Senhor, o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão, veja comigo o verso 6, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora, como que eu vou andar? Agora preste bem atenção, nele radicados, então a sua raiz fundada em Deus, tá? Neles o que? Edificados, então o crescente, tá? Construção de um prédio, e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Então, esta é a ideia que você pode perfeitamente adequar a esta situação posta aqui pelo apóstolo Paulo de permanecer firmes no Senhor. É radicado em Deus, é edificado em Deus, é crescendo em Deus. Então, não há como alguém que não está firme em Deus ter alegria e paz. Então, qual é o primeiro conselho que ele dá? Fique firme no Senhor. Então, logicamente que isso já nos impõe uma consideração de ordem pessoal, a saber, se em algum momento eu estou me abatendo, experimentando esse momento de tristeza, talvez uma tristeza aguda, não é? Se em algum momento a paz está sendo me roubada, está saindo de mim, qual é a primeira reflexão que eu deveria fazer à luz desse texto? É aferir se de fato eu estou o quê? Firmado em Deus. Por quê? Porque uma vez que você estiver firmado nele, mesmo vindo situações difíceis, você vai resistir a isso. Você vai ter força para, mesmo que chacoalhe para um lado e para o outro, não seja levado e finalmente pereça. Lembra daquela ideia do texto de Mateus capítulo 7, das duas casas, uma construída sobre a rocha, outra construída sobre a areia, né? Aqui é construída sobre a areia, vem vento, vem tempestade, vem os rios e enchem e levam, porque elas não estão o quê? Firmada sobre a rocha. Por outro lado, a outra casa, que foi erigida sobre a rocha, experimenta as mesmas intempéries, mas ela está o quê? Firme. Então, se eu quero gozar paz e alegria, eu preciso estar o quê? Firmado no Senhor. Eu preciso estar consciente do estado do meu relacionamento com Deus. Como é que eu estou com o Senhor? Porque uma vez que isso seja rompido, automaticamente a consequência, à luz do texto, é que eu não experimentarei mais paz e também o quê? Alegria. Então esse é o primeiro conselho. O segundo conselho nós temos aí, está nos versos 2 e 3. Paulo agora vai dizer o seguinte: tem uma confusão aqui na igreja, duas irmãs estão brigando, elas eram amigas, agora por alguma razão estão enfrentando essa dificuldade, esse conflito, e agora Paulo vai ensinar a resolver esse conflito. E nesse ensino sobre o tratamento desse conflito, ele vai trazer mais uma instrução para que alguém experimente alegria e paz. Vamos ler então o verso 2 e 3 mais uma vez? Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique,
pensem concordemente no Senhor. Aqui está o conselho. Se eu quero ter alegria e paz na igreja, com o Senhor, eu preciso o quê? Pensar concordemente no Senhor. E aí ele diz, diante dessa situação, a sugestão para a resolução, que é usar a figura de um mediador. Quem é o mediador aqui? Possivelmente Epafrodito. Diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro do quê? Da vida. Então ele vai pontuar aqui o seguinte: vocês precisam pensar concordemente no Senhor, para que resolva essa situação. O ponto é que em algum momento vocês divergiram, e essa divergência fez com que vocês se afastassem daquela que é a vontade de Deus, não é para uma ou outra, mas para ambas. Então esse mediador, ele entra aqui exatamente para fazer com que as duas vejam o problema, não segundo o seu ponto de vista, mas segundo o ponto de vista do Senhor. E uma vez que fizessem isso, elas experimentariam mais uma vez o quê? Alegria e paz, usufruindo disso nos seus relacionamentos eclesiásticos, no caso aqui o relacionamento entre essas duas irmãs. Então, Paulo está vendo que esta quebra de relacionamento entre irmãos é um verdadeiro ladrão de alegria e de paz. E eu creio que nós, em alguma medida, e eu não digo isso com alegria, mas com tristeza, já experimentamos momentos de tristeza e de guerra, exatamente por relacionamentos que foram quê? Que foram quebrados. Mas como é que eu resolvo isso? Quando eu aprendo a pensar concordemente no Senhor. Essa expressão, essa palavrinha aqui, concordemente, ela é muito importante, porque ela mostra o seguinte, que o pensar concordemente do Senhor não é a defesa de pontos de vistas pessoais, mas é a perspectiva de Deus sobre aquela demanda, onde aquelas pessoas que estão brigadas uma com a outra, elas vão sentar e dizer, agora a partir desse momento, eu vou ter que pensar do modo de Deus, e ao fazer isso, deverão também agir do modo de Deus, trazendo assim paz e alegria para aquele relacionamento. Então, uma outra coisa que você deve fazer, além de saber acerca da sua firmeza no Senhor, é como estão os seus relacionamentos, porque um relacionamento quebrado é um roubador de alegria e de quê? E de paz. Então você tem que parar e dizer, Senhor, como é que está meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com meus irmãos? E aqui eu estou falando do âmbito sanguíneo, tá? Na igreja, como é que está o meu relacionamento? Está tudo bem? Está tudo em paz? Mesmo que haja em algum momento alguma divergência, mas eu consigo sentar com esta pessoa e olhar dentro da perspectiva divina. Eu consigo sentar com ela e dialogar sobre o assunto, exaurir aquela questão. Eu consigo orar com essa pessoa. Eu consigo me alegrar com a solução apresentada pelo Senhor. Ou eu permaneço no mesmo conflito, no mesmo endurecimento, naquela cerviz que não é quebrada. Como que está isso? Então ele diz, enquanto eu não aprender no convívio com os meus irmãos, a pensar concordemente, eu vou ter sempre grande chance, quem sabe até já instalado, a falta de paz e de alegria. Então, segundo conselho do apóstolo Paulo, pensem concordemente no Senhor. A terceira coisa que é um roubador da nossa alegria é exatamente a ansiedade. Então, o primeiro é falta de firmeza. O segundo é conflitos relacionais. Para cada um destes, um remédio. A terceira questão que rouba a nossa alegria e a nossa paz é o quê? Ansiedade. E aí, eu vou falar só para os ansiosos, tá? Se você não é, você não precisa se preocupar com isso. Imagino que poucos escaparão. Poucos escaparão. Então, terceiro roubador de alegria é o quê? Ansiedade. Qual é o conselho para alguém que não quer viver sem alegria e sem paz, porque é muito ansioso?
Aqui ele dá o conselho. Vamos ler o verso 4 a 7 agora. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Então qual é o conselho? Se alegre. Agora, não pastor, mas se alegrar é muito simples. Aqui a questão é a seguinte: a alegria que ele está falando, cuja origem é o próprio Deus, é aquela alegria que expressa contentamento, que é exatamente a palavrinha do verso 11, onde Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer o quê? Situação. Então, uma pessoa ansiosa, ela não usufrui do benefício do quê? Do contentamento. Então, o que é que lhe falta? Logicamente que é a confiança em Deus como provedor, como aquele que vai suprir as suas necessidades, e à medida em que eu me alegro em Deus, e naquilo que Ele tem provido para mim, automaticamente a ansiedade ela é o quê? Dissipada, porque eu vou ter tanta possibilidade de usufruir daquilo que Deus me dá com contentamento, que eu nem vou pensar naquilo de amanhã. Mas alguém diria: mas pastor, não é tão simples. E se eu tiver que, mesmo pensando, ainda enfrentar isso, como é que eu faço? Aí ele prossegue dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o quê? Então, está insistindo, pastor, eu ainda continuo assim, o que é que eu tenho que fazer? Lembre que Deus está perto de você, e se Deus está comigo, a ideia de perto aqui, de junto comigo, eu devo estar alegre. Eu deveria estar triste se Ele não estivesse comigo. Eu deveria estar duvidando se Ele não estivesse comigo, mas Ele está perto. Deus está comigo, então não tenho o que temer. Se Ele estivesse distante, aí sim. Mas aí Isaías 57, por favor, abra sua Bíblia aí, por favor, nesse texto, traz uma instrução para nós, extremamente rica, sobre esse Deus que está perto de nós. Isaías 57, 14 e 15. Abriram? Posso ler? Está rápido, né? Vamos lá. Diz assim, ó: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então está dizendo: prepare aí, tira, afasta essas coisas do meu povo, tá? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, qual tem o nome de quê? De santo. Então Deus está dizendo algo. O que é que Ele vai dizer? Habito no alto e santo lugar. Então Ele está lá, está longe, não está não? No alto e santo lugar. Mas olha o que Ele diz em seguida: mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para o vivificar, espíritos abatidos, e vivificar o coração de quem? Dos contritos. Então por isso que ele diz: perto está o Senhor. Então não fica ansioso, tenha contentamento, saiba que Deus está perto. Mas alguém diz assim: pastor, mas mesmo assim eu ainda fico. Aí ele vai dizer a terceira coisa. Qual é a terceira coisa? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então a terceira coisa que ele diz para o ansioso é o quê? Ore, e ore agradecendo. Fale para Deus o que está inquietando o seu coração, mas também fale para Ele das bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Então veja que Ele dá: olha, se contente, saiba que Deus está perto e ore. Aí alguém diria: agora está bom. E exatamente, está bom mesmo, porque o finalzinho do verso, dessa porção, o verso 7 diz: e a paz de Deus, ou seja, é uma consequência, que excede todo entendimento, guardará o quê? E a vossa o quê? Mente. Você conversa com uma pessoa ansiosa, ela diz: pastor, minha mente não para, é um turbilhão. Tem gente, eu não recomendo isso, né? Mas tem gente que faz, que tem que fazer terapia para parar a mente.
E aí entra a terapia psicológica, terapia medicamentosa. No passado, quem já tinha feito até terapia de choque, terapia de shopping também, só paramento depois que compra. Mas Deus disse: meu filho, você tem que fazer, se contente, seja alegre no Senhor, saiba que eu estou perto de você, estou perto de você, e ore, e a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente, você vai se aquietar, você vai ter paz, vai ter alegria. Então qual é o terceiro conselho dele? Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se nele, porque ele está perto, e porque ele te ouve e te atende. Então o primeiro conselho qual é? Fique firme no Senhor. O segundo qual é? Aprenda a pensar o quê? Concordemente no Senhor. Então ele está tratando situações e mostrando. Se é falta de firmeza, fique firme. Faltou paz. Se não tem paz e alegria, falta de firmeza, fique firme. Se você não tem paz e alegria por causa de relacionamento quebrado, aprenda a pensar concordemente no Senhor. Se você não tem paz porque você não tem contentamento, alegre-se no Senhor, para dissipar essa ansiedade do seu coração. Mas ele dá o quarto conselho. Qual é? Vamos ver? Verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será o quê? Então, o quarto conselho: faça o que você aprendeu do Senhor. Qual é um dos grandes problemas da vida cristã? É exatamente transpor o abismo que há, ou foi criado, entre a teoria e o quê? E a prática. Há um abismo aí. Você vai ver que tem gente que, dois tipos de pessoas, viu, basicamente, tá? Extremados. Tem uma pessoa que é pura teoria e zero de quê? De prática. Tem outro dizendo, só quero é prática. Mas como é que você vai praticar sem teoria? Quem que separou? Toda boa prática vai ter que ter pelo menos, já disse isso aos alunos, 2 teorias. E aprendi isso com um professor. Uma para você fazer, e outra para você explicar o que fez. Então como é que você não quer ser teórico? E como é que você quer dizer que é teórico e não é prático? Toda teoria tem uma prática, toda prática está fundamentada numa teoria. Então as duas coisas andam juntas. Aí ele diz, olha, você tem que praticar. O que você tem que praticar? A primeira coisa, aprender a pensar. Falei agora há pouco que muitas das pessoas que têm esse problema de ansiedade, que certamente rouba a sua paz, a sua alegria, é porque ela não consegue controlar o pensamento. Converse com alguém que tem ansiedade e veja. Então Deus diz assim, meu filho, olha, eu vou ensinar você a pensar. E aí ele dá o que se chamam, né, de filtros mentais. Como é que eu aprendo a pensar? Educando a minha mente sobre o que pensar. Porque se você começar a pensar besteira, bobagem, coisas que não são frutíferas em Deus, espiritualmente falando, sua mente vai ser tomada por isso. Quer ver um exemplo? Conversava hoje com alguns alunos, né? E aí eu disse, olha, cuidado, quando você for dormir, você precisa se preparar para dormir. A sua mente tem que entender que você vai dormir. Como é que você faz isso? Você vai tomar um banho, toma um copo d'água, ajeita a cama, desliga o celular. Se você tiver um abajurzinho com uma luzinha lá, bota uma penumbrazinha. Quem gosta de dormir, tem gente que gosta de dormir no escuro. Bota um umidificador, não é? Você se ajeita para dormir, para ver se a sua mente desacelera, e você então pode o quê? Dormir melhor.
Mas a pessoa acaba de ver, nada contra, né? O jogo do Flamengo, que ela pulou, ganhou e tal, e vai querer dormir. Ela deita, bota o menino para dormir. Como é que ele vai dormir se a cabeça dele está no jogo? Então tem que preparar. Então Deus ensina, vamos pensar certo. Como é que pensa? Os filtros. Pense o que é verdadeiro. Pense o que é respeitável, que é honra, né? Que é honroso. Pense o que é justo, que é reto. Pense o que é puro. Pense o que é amável, de bondade, expressão de bondade. Pense o que é de boa fama, que vai dar bom testemunho. Pense o que é virtuoso. Pense o que é louvável. Isso ocupa a sua mente. E aí eles, então, você já educou o pensamento. E agora o que é que você vai fazer? Agora você me viu, aprendeu, porque eu ensinei. Lembra que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Então, ele é um modelo para o apóstolo. Não, você aprendeu, você recebeu, você ouviu, e você viu. Agora o que você tem que fazer? Faça. Siga o modelo. A gente tinha uma máxima lá que é a seguinte: ensine a fazer, faça junto, depois deixe a pessoa fazer. Viu a ordem? Ensine a fazer, faça junto, e depois o quê? Deixe a pessoa fazer, porque ela aprendeu, ela viu fazendo, e foi fazendo junto, e agora ela pode fazer sozinha. É exatamente isso. Agora veja, na questão anterior, quando a gente faz tudo aquilo, a paz de Deus está comigo, né? Agora, se eu pensar e fizer o que eu aprendi, qual é o efeito? Aí o verso final do verso 9, qual é? E o Deus da paz será convosco. Então, não somente a paz de Deus, mas também o quê? O próprio Deus comigo. Que bênção! Aí eu pergunto, uma pessoa que sabe que Deus está presente, aquietando o seu ser, ela vai ter motivo para ficar triste e perder a paz? Aí, usando aquela expressão para o lado, o circo pode estar pegando fogo. Está guardado em Deus. E aí quero trazer para nós, no último domingo, foi gente chorando, gente se desesperando. Não sei se você viu isso, né? Eu vi alguns. O churrasco que foi interrompido, né? E eu entendo as expectativas, mas irmãos, isso não pode roubar a nossa paz e a nossa alegria. Por quê? Porque a nossa paz e a alegria não está fundada nestas coisas. Pois se nelas estiver, não vai fundar, vai afundar. Nossa paz e nossa alegria está no Senhor, em quem devemos estar firmados, que nos ensina a pensar concordemente, que nos ensina a ter contentamento, experimentar da alegria que há nele, por isso não dá espaço para ansiedade, e que me ensina a pensar e a fazer aquilo que Ele ordenou, consciente de que ao fazer isto, Ele mesmo estará conosco. E aí, irmãos, se Deus está conosco, se Ele é por nós, quem será contra nós? Então eu acho que a gente pode dormir em paz. Então dizer assim, em paz me deito, sabe, né? E logo pego no sono. Por quê, Senhor? Porque só Tu, Senhor, me faz o quê? Repousar seguro. Então aqui estão 4 conselhos para que você tenha alegria e paz nessa vida. Não com dinheiro, não em governos humanos, não status ou condição, mas no fato de estarmos em Deus, que é a nossa paz
e a nossa alegria. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: meu querido, você hoje está, minha querida irmã, como? Está em paz? Está alegre? Como é que está você? Pare para pensar sobre isso. Pode ser que você esteja enfrentando um problema relacional, pode ser que você não esteja firme no Senhor, pode ser que você não esteja tendo esse contentamento, pode ser que você esteja com um problema mental, e aqui eu não estou dizendo que você é doido, mental no sentido da sua mente não está pensando corretamente, você não está praticando aquilo que Deus mandou você fazer, e aí você está experimentando guerra na alma, guerra nos relacionamentos, falta de alegria. Então pare e reflita, faça isso, por favor, para o seu bem, pois sendo você alguém que teme ao Senhor, alguém que Ele começou a boa obra, que vai completar, certamente Ele quer te aperfeiçoar, para que mesmo em dias difíceis, você seja daqueles que têm alegria e paz no coração. E eu imagino, irmãos, que isso é muito bom, é muito bom. Certa viúva se apresentou diante do profeta com um grande problema que lhe roubava a paz. Ela estava endividada, sua dívida era tão grande, que a única forma de pagar, mesmo depois de se desfazer de tudo, era vender os seus 2 filhos. Sem saber o que fazer da sua vida, ela vai procurar o profeta, e o profeta pergunta para ela: o que você tem? Ela disse: não tenho nada, eu só tenho o quê? Uma botijinha de azeite. Ele disse: pois é isso mesmo, você vai agora reunir as pessoas ao seu redor, e pedir a ela vasilha, mande seus filhos pegar vasilha, muita vasilha. Aí os meninos vão, cumprem aquilo que a mãe ordenou através do profeta, o profeta ordenou através da mãe, e aí ela começa a encher, chega um momento que os meninos disseram para ela, os filhos, acabaram as vasilhas, mas ainda tinha mais azeite, foi muito, não foi? E aí ela volta ao profeta, e diz: e agora, o que é que eu faço? Ele disse: olha, agora você vai pegar esse azeite, que você produziu aí, você vai vender, você vai pagar a sua dívida, e você vai o quê? Viver do resto, você e seus filhos. Eu imagino que era muito, não era não? Para você pagar uma dívida que só seria paga com a venda de pessoas, escravidão, e ainda viver do resto. Eu fico imaginando, quando eu vejo esse exemplo, o seguinte: quanta inquietação habitou no coração daquela mulher, quando ela se viu apertada, viúva, endividada, sem condição de resolver o seu problema, talvez noites insones, não é? Perdeu a alegria, mas no momento em que ela foi ao homem de Deus ali, e ouviu a instrução dele, e obedeceu, o que parecia loucura, ela fez, e experimentou uma paz inigualável na sua vida, porque agora a sua dívida estava paga, seus filhos não sairiam mais de casa, e ela teria a provisão, como arrimo da casa que agora passou a ser, para ela e para os seus filhos, alegria e paz restaurada pela provisão do Senhor. Cristo é a sua alegria, a sua provisão, Ele pagou a sua dívida, e te habilitou a você viver com Ele, por toda a vida, experimentando alegria e paz, que você possa ir para casa sabendo que isso é uma realidade, não duvidando disso, mas entendendo que só teremos isto em Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe e nos guarde na sua paz e nos dando a sua verdadeira alegria. Amém.